lado. Tem muito pé de abacate, manga, tem jabuticaba, bananeira, mas tudo rastelado. Eu posso andar até descalço. Não gosto de andar no meio do mato. Não gosto. Mas gosto das frutinhas. Seu Sebastião! De coisa que... Mas se o senhor soubesse as proezas que nós fizemos lá no sítio... Eu não gosto. Uma vez eu fui, em 2016, eu fui no Codesburgo, na fazenda de um pessoal que eu conheço, fiquei lá 2 dias, não gostei. Eu não gosto de ficar no meio do mato. Eu gosto muito da Serra Cipó, eu vou e volto. Se eu te vou na Serra Cipó, eu vou de manhã e volto à tarde. Mas para dormir no meio do mato não é comigo, né? Não, cada caso é um caso. No meu caso, por um exemplo, eu nasci na roça e criei na roça. Depois que eu vim para a cidade, mas eu gosto da cidade também. Mas a roça é preferida. Então, só para me dormir naquele quarto com janela de madeira, tudo escuro, você acorda com os passarinhos mesmo, porque claridade você não vê. Esmeralda, lá a gente usa tramela, né? Tramela, isso mesmo, E as janelas de tramela, a porta tramela, o fogão de lenha. Isso. Eu adoro. A casa do meu pai é de lado da minha aqui. Pode fazer marmitinha. Só do passeio, praticamente. Quando eu presencial, eu quero marmitinha. Sabe, desse mingau de milho verde, essas comidas aí de fogão de lenha, eu vou querer marmita. Vou anotar tudo aqui para depois cobrar. Mas a casa dele está fechada há 17 anos. Tem nada lá dentro, lá é de adobe a casa, fogão a lenha, eu não mexo lá nem nada, sabe? Igual você falou aí, a tremela na porta, lá tá aberto, eu falo assim, tá no trinco. Nem tranco não, porque não tem nada lá dentro para o pessoal roubar nem nada, mas é muito interessante. Casa de adobe antigamente, né? Telhado era de aquelas telhas de curva, hoje é telha miante, depois ele trocou, mas eu não gosto de ficar em lugar assim também não, principalmente na época de tempestade, viu? Chuva pesada, eu tenho muito medo. Eu me lembro que uma vez armou uma chuva muito pesada mesmo, eu fui lá, falei, eu estava com quase 100 anos, não vai ficar aqui não, vamos lá para casa, eu tô aqui para casa. Mas não, isso aqui não vai cair não, às vezes não vai cair não, mas não sabe o tipo de chuva, né? Muito perigoso, vem pra cá e tudo, a chuva é muito pesada. Mas eu não gosto de ficar no interior, não, no meio do mato, não, viu, gente? Tem gente que adora acampar e tudo, mas eu não. Mas meio do mato é muito bom, seu Sebastião. A gente planta. Eu já fui parar até no de casa por causa de uma mandioca que eu colhi aqui no meu quintal. 22,3 kg pesou a mandioca. Gente, eu vi isso. Uma mandioca gigante. 22,3 kg. Aqui em casa eu colhi ano passado uma abóbora desse tamanho, quase 60 centímetros. Tem lá embaixo uma redonda assim, mas eu não posso comer abóbora. Então, eu planto dou para os outros que eu não posso comer. Vamos doar agora. Estou Armando. Ô, Ana Paula, eu moro num prédio com 12 apartamentos, aqui no bairro Vila Clóris, divisa com o Planalto. Sim, conheço. E no final da Pedro I. Então, nós aproveitamos que tinha uma praça do lado e a prefeitura não cuidava, porque ela pertence ao conjunto. Aí nós reunimos, fizemos, gradeamos tudo. E eu comecei a plantar frutas, né, frutíferas. Tem todo tipo de fruta aqui, e eu estou num tipo de um bosque com árvores, e é como se eu estivesse morando na roça. Olha que beleza, tá vendo, Sebastião? Olha, um apartamento e tem as frutinhas. Tá vendo? Juntou aí, ó. Esse tá tranquilo pro senhor encarar. Eu conheço. Não, e as frutas dão o ano inteiro, né? Até maracujá, que eu aprendi a mexer com horta, aí eu plantei o maracujá.
E eu já estou colhendo agora. E é bonitão, Que delícia. daqueles grandão mesmo. Vai ter curso de horta, viu? A partir da semana que vem tem, faz inscrição lá, a gente também vai ter curso de horta aí, ó. Pra quem tem as frutinhas em casa, até o Sebastião que deixa tudo rasqueadinho, tem pé de guacamole, tem... Qualquer coisa eu recorro à apostila. Isso mesmo. Isso mesmo. Você mora perto da Lagoa do Nado aí? A gente aprende muita coisa no curso de horta. Pois é. Eu recomendo para as pessoas. Todo mundo. Eu tenho aqui, a minha casa tem, eu moro no bairro União, então tem área de muita árvore, sabe? E aí, no fundo da nossa casa, meu pai fez com um pneu, uma hortinha com os pneus cortados, vários pneus cortados. Então, a gente planta alface, couve, às vezes dá pimentão, coentro tem a época certinha que ele mela. Mas a gente tem tantas coisas que a gente vai e põe pra fazer na hora. Delícia. Olha, vou começar... Seu Armando, eu costumo fazer comentário que aqui na minha casa... Eu costumo fazer o comentário que aqui em casa o fundo é um pomar e a frente é um jardim. O senhor está falando de árvores frutíferas? Olha o tamanho da pinha que eu colho aqui no meu quintal. Levei uma para você uma vez, não foi, Eunice? Eu tenho pé de pinha aqui também, eu costumo colher desse tamanho também. Essa é pequena, as primeiras foram maiores do que essa. Sim. Tem acerola, tem jabuticaba, tem manga, tem abacate, o manteiga. Olha, a Nilda, você tá o pé de jabuticaba? Eu tô escutando eles falarem aí, todo mundo tá aqui, só se o Sebastião que não gosta de roça, de mato. Eu adoro mato, adoro andar no meio do mato. Aqui, meu espaço aqui é pequenininho, mas é cheinho de plantas. Tem planta frutífera, tem pitanga, tem acerola, tem coco, eu planto chuchu, tô de coisinha que dá para plantar, faz a hortinha ali das vasilhas, tem de tudo. E quando eu tenho oportunidade, eu vou pro sítio. Adoro. Igual a dona Esmeralda e dona Maria Eunice estão falando aí, ó, e o senhor aqui, ó. Aqui dentro da cidade ele formou um pomar, né? É bom demais, gente. É maravilhoso. Adoro. Eu não gosto de mato. Tudo meu é planta. Tudo meu é... Eu não gosto de andar no meio do mato, viu, gente? Eu não gosto de andar. Vocês estão vendo meu pezinho de mamão? Aí, aqui de lado da janela aqui de casa, aqui, pé de manga grande, pé de goiaba, tá cheio de goiaba. Eu falo que o fundo é cheio de árvore, eu não deixo folha no chão. Eu gosto de andar em lugar livre, entendeu? Mas mato eu não deixo sobressair de jeito nenhum. Não gosto de mato não, viu, gente? Mas árvore frutífera, aqui em casa tem muita, viu? Eu já sei, eu vou começar a nossa assunto da semana aqui, mas eu já sei que quando voltarem as aulas presenciais, a minha dieta está toda salva, porque fruta é o que eu mais... Eu vou pegar muita fruta da minha dieta, está toda salva. Tá vendo, né? E pior que nessa hora da dieta, ninguém falou que tem fonte de lenha por aí também, que vai quebrar a dieta. Eu vou ter que regular esse direitinho. Mas... Ana, seu microfone tá dando um eco. Tá um pouco difícil de escutar. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver se eu coloco o fone. Deixa eu pegar o fone aqui, peraí. É porque deve ter alguém com o fone aberto. Eu sou do time do Sebastião, também não gosto muito de mato, não. Eu sou mais... Eu gosto, sim, das árvores, de frutas e tudo mais, mas ir pra roça, assim, eu não sou muito adepta, não. Tá de Cascavel, no meio do mato, aí você tem trauma, não gosta de ver mato assim, pra mim eu tô correndo, sabe? Você pode andar em lugar limpo, igual eu falei, no quintal você pode andar descalço. A gente pra roça, no meio do mato, não. Melhorou! Coloquei o fone. Eu já ia falar sobre isso. Então vamos lá. Ô, seu Sebastião, mas Cascavel, aqui esses dias mesmo eu vi uma
uma coral devia ter 1,5 m, mais ou menos, dentro do meu galinheiro. De vez em quando a gente vê umas priminhas aqui, sabe? Esses bichinhos sem perna. E esse é o danado, eles aparecem mesmo. Credo, gente, cobra não. Gente, Mas olha, não preocupa, não. eu vou ter que Uma cortar cobra nosso não morde bate-papo. a outra, então eu não, tenho, Então, eu não preocupo, não. Ó, eu vou ter que cortar nosso papo, tá muito bom, mas a gente tem que falar do tema da semana. Depois a gente volta nesse tema, porque a gente já... Vamos parar de comer, de falar de fruta e vamos estudar. Vamos estudar. Isso mesmo. Então vamos lá. Mas o bom é que é um assunto que eu acho que a gente também tá, assim, já vem caminhando para ele, tá beleza na cabeça de todo mundo, né? Vocês receberam materiais sobre os direitos das pessoas idosas, vocês receberam também um pouquinho de material sobre direitos de família, né? Sobre o que é família. Então a gente vai juntar isso tudo nesse bate-papo de hoje, né? Seriam assuntos que seriam falados de forma separada se não fosse o carnaval, mas eu acho que dá para a gente levar de uma forma bem tranquila aqui na aula de hoje. E eu espero que esse bate-papo de hoje também melhore o dia a dia de cada um de vocês, que é a ideia de cada aula que a gente dá aqui, né? Eu acho que a maioria de vocês também já teve acesso, nem que seja um pouquinho, né, aos direitos das pessoas idosas, porque sem contar, né, além de ser uma situação de rotina do dia a dia de vocês, tem aumentado a divulgação. Graças a Deus, tem aumentado essa divulgação. A gente luta para que as pessoas tenham mais acesso, né, tenham mais contato com o direito, não só o direito, o Estatuto da Pessoa Idosa, como a gente vem trabalhando também com os direitos humanos, porque está tudo muito intercalado. E hoje a pessoa idosa tem mais acesso, né? Graças a Deus, todo mundo está aprendendo a mexer no celular, a mexer na internet. Tem lá as dificuldades que a gente tem do dia a dia, né, com uma coisa ou outra, mas o acesso hoje facilita. Ah lá, olha a Maria Eunice mostrando lá na mãozinha dela lá o estatuto. Olha, gente, nós vamos mandar uma cópia para vocês também, tá? Também. Isso aí, Esmeralda, é isso aí. Aqui também tem. É isso aí. Se desse pra gente carregar cada direito que a gente tem no bolso, olha lá, o Código de Defesa do Consumidor, se a gente pudesse carregar cada um desses no bolso, ia facilitar muito a vida da gente, né? Então, assim, já vou falar de antemão que além desses que a gente encontra para comprar até na banca de jornal, tem aplicativos no celular, tá? Que vocês podem baixar e vocês pesquisam qual que é a lei ou o direito que vocês querem encontrar e vocês encontram rapidinho também no celular, tá? Então, esse acesso que a gente tem hoje aos nossos direitos facilitam muito, muito, muito a nossa vida. E isso é muito bacana, sabe? Porque a gente consegue entender muitas coisas que a gente já passou no nosso dia a dia sem saber que a gente poderia se defender. E isso acontece principalmente com os grupos que são considerados os grupos que sofrem mais preconceito, que sofrem mais discriminação, assim como as pessoas idosas, assim como as mulheres, assim como os negros. Então, essas pessoas são as pessoas que mais precisam ter acesso. Por quê? A gente sempre está tomando um soco todo dia. Não só na nossa rotina, mas com informações que a gente vê nos jornais, por exemplo. A gente vê todo dia alguma reportagem, infelizmente, muito triste. E a gente vai vendo aos poucos que quanto mais perto o direito está da gente, mais coisas a gente vê acontecendo. E não é porque estão aumentando os crimes ou porque estão aumentando as pessoas que afetam os nossos direitos. É porque estão aumentando as pessoas que têm coragem de denunciar. Muitos crimes já existiam dentro da nossa casa, mas a gente não sabia que podia denunciar. A pessoa idosa não sabia que podia denunciar um filho por maltratá-la. Uma mulher não sabia que poderia denunciar o marido por maltratá-la. Então, hoje, como a informação chega para a gente, e a gente aprende que a gente tem nossos direitos, por maior dificuldade que a gente tenha de acioná-los,
a quantidade de denúncias aumentou. E isso quer dizer que a gente está brigando. Isso quer dizer que a gente está lutando. Isso quer dizer que a gente está batalhando. Isso quer dizer que a gente está aprendendo. Então, quando a gente fala de pessoa idosa, já mudei o slide aí para vocês, de que a gente está falando? Por lei, são aquelas pessoas que têm acima de 60 anos. Ponto. Isso é considerado, inclusive, internacionalmente pela OMS, que a gente ouviu muito falar da OMS com a pandemia, que é a Organização Mundial de Saúde. Tem gente que nem conhecia. Então, com a pandemia do Covid, a gente ouviu muito sobre a OMS. E ela estabelece que todo indivíduo com 60 anos ou mais é considerado uma pessoa idosa. Só que aí é aquilo que a gente escuta. É velho. Não, não é assim. A gente tem uma tonalidade para falar as coisas. Olha, eu sou uma pessoa velha. Eu não sou uma pessoa que está excluída da participação da comunidade nem da sociedade. Então, quando a gente fala da pessoa idosa, não quer dizer que essas pessoas foram segregadas. Não, quer dizer que a partir daquele marco, a partir daquela idade, vão existir leis específicas para respaldar essas pessoas. Tá? Eu coloquei um trecho de uma música de Adoniran Barbosa que fala assim: quando alguém me chamar de velho, sorria cantando assim: sou velho e sou feliz, mas velho é quem me diz. E é isso, a disposição que muitas pessoas mais velhas com relação à idade têm, batem muito menino de 15 anos de hoje, que a gente chama, já tem um termo, né, que é a geração Nutella, né? Esses meninos que com 13 anos ainda nunca pegaram um batente nem dentro de casa, não lavam nem o próprio prato. Então, a gente tem esse choque de gerações e muitos não entendem que o choque de gerações não é porque as ideias mudaram. É porque a forma de se enxergar as coisas mudaram. E hoje tem leis para respaldar isso. O conhecimento que eu tenho hoje, com 42 anos, é completamente diferente do conhecimento que o meu filho de 23 anos tem. É muito diferente. Eu fui mãe nova, mas mesmo assim tem um lapso temporal de conhecimento de vida. E isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser observado. Então, a partir do momento que a pessoa trata a pessoa idosa como uma pessoa que tem que ser tratada diferente de forma inferior, ela não está respeitando, literalmente, não está respeitando os meus cabelos brancos. E tem que respeitar. Sabe? Todos trabalham, todos têm sua vida, mesmo quem não trabalha fora de casa, tem seu histórico dentro de casa. Então, é um absurdo ter que escrever numa lei que a pessoa idosa tem que ser respeitada. Isso não tinha que estar previsto em lei, isso tinha que ser obrigação. Mas como não é entendido dessa forma, infelizmente, a gente teve que ter o Estatuto da Pessoa Idosa. Já existiam várias leis de direitos humanos, né, que a gente já conversou sobre eles, que já respaldavam vários direitos voltados para a pessoa idosa. E aí o Estatuto das Pessoas Idosas veio especificamente para o nosso país, que a gente também falou que cada país, né, tem suas leis. Então, para o nosso país veio o Estatuto da Pessoa Idosa interiorizando vários setores dos direitos humanos que já estavam sendo discutidos. Então, é aquilo que a gente também já falou. Tem tratados internacionais e a gente traz para dentro do nosso ordenamento, né, tudo referente a direitos humanos. Então, quando a gente fala em Estatuto das Pessoas Idosas, a gente está falando de várias leis, que já existiam algumas aqui de forma espalhada e já existiam em direitos humanos de forma espalhada. Então, juntou tudo em uma lei só e ainda aprimorou, garantindo mais direitos, tá? Protegendo, sabe? Falando o que é crime contra a pessoa idosa, falando o que é uma pessoa idosa. Então, isso possibilitou que a pessoa idosa possa denunciar quando o seu direito ele é de alguma forma atacado.
Isso possibilitou que a pessoa idosa possa exercer sua cidadania como qualquer outra pessoa de qualquer outra idade. Então está escrito que tem que ser assim, tá? E como, infelizmente, para as pessoas cumprirem, tem que estar escrito, né? Deveria ser por respeito, mas como não é, então a gente coloca no papel. Tem que estar lá e deve estar lá e deve ser respeitado, tá? Eu vou dar um espaço para vocês falarem um pouquinho antes da gente entrar nessa parte que a gente fala de crimes contra a pessoa idosa. Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação? Você fala. Ô, Ana Paula, você falou da geração de hoje, tem a geração nem, aqueles que nem trabalham e nem estudam. É os neném. O que acontece? Hoje mesmo, eu estava escutando, eu escuto um programa de rádio aqui, porque eu já fiz comentário que a gente tem a rádio da comunidade aqui. Aí, na terça-feira, vai um advogado para tirar dúvidas. Só que cada dia é um tema. Hoje, por um exemplo, era relacionado às leis trabalhistas. Aí eu fico de antena ligado nas cláusulas, nos etc, porque aí eu passo para outra pessoa com consciência do que eu estou falando. Aí, então, o advogado, aí entrou o assunto do menor trabalhar. Aí, eles chegaram à conclusão no debate deles que o menor, se for trabalhar, é trabalho escravo. Eu falo, ô gente, meus filhos da década de 70 começaram a trabalhar com 14 anos de idade. Eles trabalhavam de dia e estudavam de noite. Mas por quê? Porque naquela época a criação era mais assim, como diz, você tinha que dar conta do recado. Então eu falava com meus meninos, olha, os que nasceram depois de março, e eu vou dar a chance de 15 anos para fazer a 8ª série, era na época. E depois da 8ª série, vocês vão trabalhar de dia e estudar de noite. Se vocês verem as carteiras de trabalho de meus filhos, é uma criança que está lá naquela primeira página. O pessoal fala, mas isso aqui não serve mais, isso é uma criança, quando eles apresentam. Então, não é trabalho escravo. E eu acho assim, que se você começa a trabalhar cedo, igual meus meninos começaram, os do Eunice, do seu Sebastião e outros, eles tinham um objetivo na vida. Hoje, por um exemplo, pelo fato da criança, do menor não poder trabalhar, ele pode fazer tudo, né? De menos trabalhar. Então, estressa. Eu fico analisando aí a turma sem um objetivo na vida. A pessoa pensava em construir uma casa, comprar um carro. Hoje é só quer o carro, não pensa em casa, não pensa em nada. Então, a coisa modificou muito, foi nesse sentido. Mas o que acontece? Eu vou explicar para vocês uma diferença nessa colocação. O que acontece? Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente vê de mudança nas leis trabalhistas é o seguinte: o menor pode trabalhar, tá? Desde que seja como menor aprendiz. Então, você vai ver criança a partir de 12 anos, 12, 13 anos, que conseguem uma qualificação profissional como menor aprendiz. O tipo de contratação e o período de trabalho, né, dessas pessoas é diferente dos maiores de 18 anos, né? Para que seja protegido o horário de escola, né, que sejam protegidos esses direitos previstos no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Quando a gente fala em trabalho escravo, isso pode acontecer tanto com a criança, tanto com o adulto. O que é um trabalho em condições análogas à escravidão?
Um trabalho em condições análogas à escravidão é quando uma pessoa ou uma criança, ela trabalha num local onde ela não pode sair, tá? E em troca desse trabalho, ela recebe casa e alimentação. Então, a gente lembra exatamente da escravidão. Você está num lugar de onde você não pode sair e você recebe alimentação e casa. Porque eles citam isso quando se fala em trabalho infantil. Eles usam muito essa equiparação quando são aqueles casos de pais que colocam, por exemplo, as crianças para vender doces no sinal. Aquela criança está ali, provavelmente, no horário de escola, vendendo doces, o dinheiro vai para os pais e o que ela está recebendo em troca é casa e alimentação. De uma pessoa que já tinha obrigação de oferecer isso para ela. Então, é um debate muito grande quando se fala em trabalho infantil, justamente porque existe o trabalho infantil legalizado, que é o menor aprendiz. Não é como antigamente, que poderia assinar a carteira para a pessoa trabalhar 8 horas por dia. Por quê? Com o direito da criança e do adolescente, eles colocam um horário diferenciado, o salário também é menor, né, por causa desse horário diferenciado, para garantir que a criança tenha horário de estudo e horário para fazer o dever. Para não falar que o direito do trabalho está tirando o direito fundamental previsto no artigo 5º, que eles têm de estudar. Então, vocês lembram que a gente falou que tem, às vezes, um direito fundamental brigando com outro direito fundamental? E aí, quando se fazem novas leis, tem que analisar isso. Como você vai autorizar um menor a trabalhar, sendo que se ele trabalhar 8 horas por dia, que é a rotina, né, em média trabalhada de 8 a 12 horas, ele não vai ter como estudar. E é aí que bate, né, esse conflito de normas, de direitos, e tiveram que adaptar essa questão, né, do menor aprendiz. Agora, com relação à escravidão, entram essas situações extremas, né, que quando a criança é afastada da escola para ajudar em casa, a gente entende que tem muitas famílias que realmente precisam dessa ajuda, mas tem uma lei lá, que é uma cláusula pétrea, que a gente já falou que não pode ser modificada, que fala do direito ao estudo. Então, assim, é aquela hora que a gente tem que analisar o todo. Né? A pessoa faz um determinado comentário, a gente peraí, de que parte que ele está falando que é escravidão? Porque a gente tem os menores aprendizes. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tem na fila aqui, ó, mãozinha levantada. Maria Eunice. Ô, Ana Paula, eu acho assim, que não deixando de estudar, claro que o estudo faz muita falta, né? Para formação, para tudo. Mas acontece o seguinte, como diz os Mamonas Assassinas, é uma faca de 2 legumes, né? Por quê? Você manda a criança para a escola, ela tem, por exemplo, se estuda de manhã, ela tem a tarde livre, né? Digamos que o pai e a mãe trabalham, essa criança vai para onde? Vem um traficante, vai pegar essa criança para trabalhar para eles. É aí que está, entendeu? O perigo. Então, é aquela coisa, ou você, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Porque quando eu tinha 13 anos, eu já trabalhava para ajudar em casa, entendeu? E nem por isso eu me senti menor, nunca me senti escrava, entendeu? E outra coisa também, infelizmente, a tecnologia trouxe a preguiça junto. Hoje em dia, ninguém, criança jovem não quer saber de fazer nada, porque a máquina lava roupa sozinha, ela nem usa o cérebro, porque o computador faz as contas direitinho para elas, tudo que ela quer saber, ela procura no Google, ela sabe tudo ali, entendeu? Então, a pessoa não memoriza. Na minha época, da Esmeralda e desse pessoal aí, a gente tinha que decorar tudo, escrever no caderno e decorar tudo. Hoje em dia, manda um jovem cantar o hino da independência do Brasil que ninguém sabe. Alguém ainda pergunta o que é isso? Não é?
Então, Eu tinha aula de educação moral e cívica. mas hoje não tem mais, acabou. É exatamente, eles estão tirando, a própria escola está tirando o aprendizado certo das crianças hoje em dia. Entendeu como é que é o negócio? E eu falo da tecnologia, se você souber de alguém que está fabricando uma máquina que coloca a roupa no varal, você me fala. Eu quero. Eu quero. Não, mas é isso. É quando a gente fala em gerações, né, igual a gente está falando, é o que a gente não pode deixar se perder. Tá? Meu filho mais novo, por exemplo, os professores já dão um dever falando pesquise na internet. Antigamente eu ia para a biblioteca. Né? Tanto que eu prefiro o livro físico, eu prefiro rabiscar, sabe? Eu aprendi assim e prefiro assim para memorizar. Então, pelo menos com meu filho eu faço assim. Quando tem esse tipo de pesquisa, o que eu faço? Tudo bem, você vai procurar na internet, mas não vai imprimir. Você vai copiar o que você achou na internet. Porque ele é obrigado a ler e a introduzir o que ele achou. Porque se vai imprimir, ele achou na internet e imprime. Então, ele não tem que ler com atenção o que ele imprimiu. Quando você pede para copiar, ele já vai copiar. Então, o que acontece? Eu estou unindo, naquele momento, duas gerações. E a geração mais nova nem sempre entende ou enxerga a necessidade de trazer o que é da geração das pessoas mais velhas para a geração deles. Né? Eu tenho filhos, eu posso me dar como exemplo, que escutam Jackson 5. Assim como eles escutam o funk de hoje, eles têm no pendrive deles de música Jackson 5. Tanto o que tem 23 anos quanto o que tem 12 anos. Eles escutam Legião Urbana. Por quê? Eu não retiro deles a cultura que eles estão recebendo agora. A gente tem muitas críticas às atuais coisas que eles recebem. Mas o que eu faço? Eu não critico o que eles recebem, eu participo do que eles recebem, mas eu abro o leque deles. Eu abro para a vida deles outras coisas também. Outros tipos de músicas, outros tipos de leituras, sabe? Que eles não têm acesso hoje, eles não recebem essa informação. Então, eles cresceram ouvindo as mesmas coisas que eu ouço, que os meus pais ouvem, e a gente escutando também as mesmas coisas que eles. E isso facilita muito para que eu possa chegar perto deles e mostrar como eles têm que respeitar a geração que veio antes deles. Porque tudo teve uma história. Hoje foi muito legal que eu estava mais cedo. Eu nem assisto o programa The Masked Singer Brasil, que é um pessoal vestido com fantasia, que tem que descobrir quem é que canta. E uma das pessoas que foram descobertas foi a Rosana. Sabe, gente? Canta como uma deusa. Foi a Rosana. E ela tava lá. E aí meu filho veio correndo me chamar. Mãe, a Rosana tá na televisão. Eu, que Rosana, filho? Que eu não liguei imediatamente a pessoa ao nome. E eu achei super legal que não era nem para ele saber quem era Rosana. Né? Então, assim, o que a gente tem frente, e é o que veio também com o Estatuto da Pessoa Idosa, foi uma arma para a gente fazer esse tipo de conexão. Olha, a história que a gente traz de bagagem é necessária para a história de quem está começando agora. É necessária. É questão de sobrevivência. O que eu aprendi e passo para os meus filhos é para a sobrevivência deles. E é assim o dia a dia. E eles têm que enxergar isso, eles têm que respeitar, tendo paciência com a gente ou não, tem que me respeitar e é isso mesmo, sabe? Aquela resposta de, mãe, por que não? E a gente responde, por que não? E eu falo, e eu respondo, por que não mesmo? E eu falo, você, quando fala, eu não sou todo mundo, eu falo mesmo, não é todo mundo. E são as mesmas frases que quando a minha mãe falava, eu falava, eu não vou repetir para os meus filhos. Quando falava, mãe, eu posso sair? Não. Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Repito as mesmas frases. Meus filhos têm que tomar bênção dos tios, têm que tomar bênção dos avós. E é isso. E é isso. E eles têm que respeitar. Se eles não respeitam por bem, eles respeitam por lei. Ponto final.
Antônia? É por isso. É como Ó, dizia Elis Regina, né? Como os nossos pais, né? Que acaba que virou uma música e a gente continua. Mas o que eu queria dizer, boa tarde a todos, né? Boa É, tarde. sobre a questão do trabalho do menor. Os meus filhos, eles trabalharam na Asprom, né? Foi na época, né? Que hoje a mais velha tem 46 anos. Então, assim, na época foi difícil conseguir, né? Foi muito exigente e tal. Então, eles estudavam de manhã e trabalhavam à tarde. E acabou que um deles, né? Os outros ficaram até os 18, 19 anos e saíram. Mas tem um deles que ele continuou trabalhando na Asprom até os 21 anos, que a Asprom, a Asprom, ela acaba deixando a pessoa trabalhar até os 24, que é a maioridade, né? 21 até os 24 anos. E esse foi até os 21, sabe? Então, assim, é uma questão mesmo cultural, sabe? Depende do pai, desse responsável, colocar isso para eles. Não é trabalho escravo, vocês têm que fazer, é uma forma que vocês também estão entrando no mercado de trabalho, né? É uma oportunidade que o governo dá e que vocês têm que aproveitar, porque criticam-se muito o governo, né? Então, assim, foi o que eu fiz, sabe? Sem crise, sem medo, tá questionando. Ó, comigo isso não resolve, vai trabalhar assim, e foram, sabe? Graças a Deus, gostaram, né? Hoje eu tenho minha neta, também nós estamos tentando colocar ela também na Asprom, né? Que ela já está com seus 16 anos. Então, assim, continua a luta, né? É isso. E é a vida que vai. E quanto à questão dos filhos, né, ficarem, às vezes, questionando a gente, tem hora que eu não dou muita ideia, não, sabe, Ana Paula? Eu faço ouvido de mercador, sabe? Ultimamente eu estou fazendo muito ouvido de mercador, estou ouvindo só o que eu quero. Tá? Então, estou ficando assim, sabe? Cansei de ficar batendo boca, de ficar tentando explicar o que ele não quer entender, né? Então, às vezes, assim, o silêncio fala mais alto, sabe? Então, quando eles percebem que eles falaram uma coisa e eu não respondi, eles me olham. Eles olham para mim assim, eu continuo fingindo de boba, falando, faz de conta que eu não estou vendo. Aí eles mudam a atitude e perguntam de outra forma. Entendeu? Aí eu respondo. É assim que eu tenho feito. É isso. Aí, a gente tem que se impor e tem que mostrar que a gente tem direito. E isso tudo está dentro da lei, né? Porque eu respondo se eu quiser, né? Não é verdade? Tá dentro, eu falo com eles, gente, ó, ultimamente eu estou andando dentro da lei. Não estou saindo 1 milímetro. Mas vai ser assim, ó, se eu quiser, eu vou fazer. Tá? Então, agora eu não sou obrigada a nada. Eu falei que agora eu não sou obrigada a nada. Eu faço o que eu quero e quando quero e como quero. Assim que eu estou ultimamente. É isso aí. E se der problema, só tem uma turma de gente, da minha turma de direito, para vir de advogados para me defender. É verdade. Pode falar. Eu falo ali, ó. Estou no curso de Direito, então agora vocês não me passam mais a perna. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir, verdade. Estou que nem Zagalo, né? Maria Eunice, muito obrigada. Por nada, Tony. Não, é que eu estou escutando ela falar aí, eu também estou assim, minha filha. Eu já era muito fã do Almir Sater, né? Desde muitos anos. Agora eu estou muito mais fã dele do que antes, que eu ando devagar, que eu já tive pressa. Então eu falo assim, agora eu faço tudo ao meu tempo. Que eu fui costureira há muitos anos, aposentei como costureira, e eu falo, antigamente eu fazia 30 vestidos num dia. Nossa. Hoje em dia eu levo 30 dias para fazer um vestido. Né? Isso aí. Então é assim, eu faço o meu tempo. Quando eu quiser, na hora que eu quiser, ali atrás do meu ateliê, porque quartinho de costura é para pobre, né? O negócio é meu, põe o nome chique.
Tem um bocado de calça jeans, de blusa lá. Ah, mãe, descosturou aqui, deixa aí. O dia que me dá vontade, eu vou lá e faço. É assim. E eu ia comentar uma outra coisa. Sim, eu falo assim, hoje em dia, as pessoas não sabem conversar direito também, às vezes, né? Não é sempre, com os jovens. Os jovens, a gente conversa assim, você tem que ter a idade deles. Tem. Entendeu? Tem que ter a idade deles. Por exemplo, Mas eu já virei... Mas eles gostam de ficar com as avós, com os avós, velho. Porque os avós Pois é. sabem conversar com eles. É exatamente. Eu converso com a minha neta assim, ó, de mulher para mulher, de amiga para amiga. Eu não dou voltinha. Eu falo, às vezes as pessoas falam, mas isso você está falando bobagem com ela, não? Eu falo, não, eu estou ensinando para ela o que é a vida. Não é? Para ela não cair, porque ela está com 19 anos. Tem muitas coleguinhas delas aqui que com 15 anos estavam com um bebê no braço, porque a mãe não conversou. Entendeu como é que é o negócio? Então é o seguinte, é igual eu falei, eu virei a bruxa de 71, graças a Deus, mas na hora eu viro depois de 17, entendeu? Se precisar, eu viro os números. Eu tenho 17 anos. Né? Eu virei a bruxa de 71 semana passada. Mas graças a Deus por isso. Muito orgulho, né? Né, Esmeralda? Nós temos muito orgulho, né? É. Mas eu falo assim, muitas vezes é a falta de diálogo dentro de casa, que às vezes a criança pergunta uma coisa, a mãe ou a avó interpreta outra, e não é. Às vezes ela não quer saber aquilo, ela não soube como perguntar, como expressar, entendeu como é que é o negócio? E outra coisa que você falou, negócio de filho tomar benção, tem gente aqui na minha vizinhança que acha estranho o meu filho de 46 anos me encontrar na rua, benção, mãe. É verdade. Ele toma benção, claro, ele é meu filho, não deixei de ser mãe dele, não é? Mas tem gente que acha muito estranho um homem casado com um filho grande tomando benção da... Gente, isso é a coisa mais natural do mundo, não é? Isso é um respeito que os filhos têm com a gente. Os filhos dele, meus netos, tudo toma benção, avó. Tem um, então, o do meio do meu filho, ele toma benção e ainda abaixa para me beijar a testa dele. Que bonitinho. Tem gente que acha tão bonitinho, ele benção, avó, e abaixa para me beijar a testa dele. Foi de costume desde pequenininho, entendeu? Então, é muita coisa que, como diz, a nossa geração mesmo, uma porcentagem, é culpada porque não entende as perguntas dos mais jovens. E assim, o que eu posso dizer, nem é só as perguntas, tá? Que a maioria dos jovens também não tem tanta paciência de passar as coisas, porque eles sempre acham que eles sabem mais que a gente. Sempre vai ter isso. E isso é passar geração para geração, porque a gente achava que sabia mais que a mãe da gente. Então, isso aí é da idade mesmo, né? E o que a gente tem que entender a gente tem que passar para eles o respeito mínimo. O mínimo de respeito com a pessoa idosa, eles têm que ter, eles têm que entender isso. Né? O mínimo. Eles não são obrigados a amar as leis, o que tem em nossos direitos, eles não são obrigados a amar, mas eles são obrigados a respeitar. Né? Então, eu vou abrir aqui para o senhor Sebastião falar, e eu vou entrar aqui na questão dos crimes contra a pessoa idosa. Senhor Sebastião, pode ficar à vontade. Eu vou lembrar aí que uma pessoa falou a respeito de aula de educação moral e cívica, né? Foi eu. Isso. Eu também, fui professor de eu também tive aula de educação moral e cívica. E o SPB. O que aconteceu? Isso. Os governantes Verdade. que entendem de estudos de educação, entre aspas, eles aumentaram o currículo na área exata e diminuiu a área social. Não tem o SPB, não tem educação moral e cívica, história, 2 aulas só, 1 aula só por semana, aumentou as aulas de física, química, biologia, matemática, achou que o pessoal não precisa de educação, não precisa de conhecimentos gerais na área social. E eu nem Por gosto isso de física, química e matemática, gente. Pois é. Por isso que está desse jeito aí. Eu dava aula de educação moral e cívica e o SPB. Mas no governo tirar, né? Para diminuir a grade, aumentar alguma outra coisa, aí ficou dessa forma aí que nós estamos vendo aí.
O aluno chega na escola e não tem. Até a aula de religião estava sendo discutida. Eu queria até gostar da aula de religião. Tem escola que. É porque a religião, eles acham que vai falar sobre religião de cada um, não. Religião lá para ensinar educação ao aluno. Não é para falar de religião X, Específica. religião específica, não. É falar sobre o caráter da pessoa diante da religião. Respeito, igual você falaram aí, respeito, né? O idoso respeita as pessoas. Hoje em dia ninguém respeita mais, porque não tem essas aulas para educar, né? Na hora de cantar o hino nacional, o cara fica rindo, braço cruzado, não tá nem aí. Naquela época tem que Eu falo muito com minha filha, seu Sebastião, que a educação, ela é responsabilidade dos pais. A escola ensina conteúdos para a vida. A educação vem de casa. Eu sempre ouvi dizer isso, né? Então, assim, não é responsabilidade da escola dar educação ao aluno, que ultimamente estão distorcendo isso aí, né? Eles acham que manda a criança para a escola, que o professor, além de ensinar, tem que ensinar também a ser educado, a conversar com o outro, a dar bom dia. Isso não é papel da escola, né? A socialização e o dever de ser educado vem de casa. Agora, falando aí com a Ana Paula da questão da moral e cívica, eu tinha um professor, Ana Paula, da moral e cívica, a gente chamava ele de Pascoalete, que ele era igual o professor Pascoal, sabe? Então, assim, o hino nacional, antes de cantar, a gente tinha que declamar o hino nacional, né? E dentro desse conteúdo tinha aula de religião, né? Então, eu tive que assistir os 10 mandamentos várias vezes para fazer trabalho dentro dessa educação moral e cívica. Então, assim, é um hino que eu amo, que eu canto, né? Tive problemas na época da eleição, porque eu cantava o hino nacional, o pessoal achava que eu era Bolsonaro, como eu era mesmo na época, mas não era por isso que eu cantava, que eu gosto mesmo de cantar, de vez em quando eu me pego cantando mesmo, mas, assim, aprendi por causa dessa matéria, né? E hoje, a minha filha, a minha neta caçula, a que tem 10 anos, ela canta comigo, ela pede, vovó, como é que é? Me ensina aí, vamos ouvir? Ela fala, vovó, vamos ouvir o hino nacional? Vamos ouvir? Tá? Então, assim, é uma coisa que você vai colocando, eles veem o que você está fazendo, e eles querem fazer também. Que é sempre copiando, né? Nada se cria, tudo se copia, você vai para frente, copiando. Não é verdade? Realmente, igual o Sebastião falou, muita coisa que foi tirada da escola, que foi tirada da educação dos nossos filhos, contribuiria muito para evitar situações que acontecem no dia de hoje. Né? A gente vê muitos crimes, a gente vê muitos posicionamentos inacreditáveis de pessoas, justamente porque eles poderiam, não só da família, mas também da escola, ter uma coisa que a gente teve, que nos ensinou muito, que nós trouxemos para a nossa rotina, do nosso dia a dia, e eles não têm mais. E, infelizmente, muitas famílias não têm estrutura para poder passar isso também. Né? A gente vê muitas famílias que não chegaram a ter um nível de estudo para poder passar para o filho o que a gente recebia na educação moral e cívica, por exemplo. Né? Infelizmente, a gente chegou nesse ponto. E aí é uma luta que passa a ser uma luta de família por família, né? E aí vão ter famílias que vão ter essa estrutura e vão ter famílias que não vão ter essa estrutura, vão ter famílias que vão ver isso como prioridade e vão ter famílias que não vão ver isso como prioridade. E aí vai separando, né, em grupos que têm ideologias diferentes, né, que não sabem conversar com uma pessoa que pensa diferente de você. E isso vai se tornando um grande problema para o nosso dia atual. A Antônia falou uma coisa que dá até para usar como gancho para falar dos principais crimes contra a pessoa idosa, que é o que a gente vê acontecendo muito nas escolas hoje, não só com professores que são idosos, mas também com professoras que trabalham principalmente em escolas em regiões de alto risco, como eles falam, né? Que são crimes que antigamente a gente nem denunciava, né? Que hoje é previsto tanto no Código Penal, também
nos crimes previstos contra a pessoa idosa, que você vê aí, omissão de socorro, apropriação de bens, abandono, maus tratos. Maus tratos a gente vê todos os dias no jornal. Pessoa idosa que foi colocada em um lar, que a família acreditava que ia cuidar e de repente descobre que não cuidava, que não tinha cuidadores, que não tinha alvará de funcionamento. Né? A gente vê os próprios filhos praticando violência física contra os pais. Sequestro, né? Igual aconteceu o último, agora recente, né, Ana Paula? Sequestro da dona que foi Sim. Tem filhos, internada teve um no caso que eu acompanhei dos próprios hospital filhos psiquiátrico. elaborarem o sequestro da mãe para terem acesso às finanças da mãe. É uma coisa muito ruim da gente exteriorizar, porque nós que somos pais, quem é pai, quem é mãe, não imagina ter que denunciar um filho. Né? A gente tem a postura de um pai e uma mãe defende o filho. A gente não denuncia um filho. E você chegar a uma situação de maus tratos, meu filho... O microfone é aberto aí, tá atrapalhando da sua dona fala Antônia. aí. Fechou. A gente chegar numa situação de um filho sacudir a gente, aquilo magoa. Mas até a gente tomar uma atitude de denunciar o próprio filho, é uma outra situação, são outros 500. E isso é crime. É muito difícil, principalmente para a pessoa idosa, tomar esse tipo de atitude de denunciar. E é por isso que a maioria das vezes quem denuncia é um parente próximo, é um vizinho. Porque a pessoa idosa costuma passar por essas situações. E às vezes, Ana Paula, Sim. é até um posto de saúde, porque a pessoa idosa ela tem um tratamento diferenciado dentro do posto de saúde, pelo menos aqui para mim. Então as pessoas estão mais atentas, né? É a questão tem muita palestra envolvendo as pessoas idosas. Então, essa mudança, né, que acontece dessa pessoa ter sido sacudida, às vezes aquela terapeuta, né, a psicóloga que está ali participando, ela percebe essa mudança dessa pessoa, então ela começa a questionar, elas ficam mais atentas e acaba gerando denúncia, sim. Às vezes a própria pessoa conta, tá? Chega para um médico, chega para um parente. Por quê? Porque tem confiança, né? Sim, a gente entende que é muito difícil para a pessoa idosa que passou anos criando uma pessoa, anos educando, aí de repente é essa pessoa que vira e pega o seu cartão de você receber a sua aposentadoria e toma de você. Aí você fala, não, tudo bem, eu sou a mãe, eu tenho obrigação de dar comida, de dar dinheiro. Não é assim que funciona. E para a gente interiorizar isso é muito difícil, porque a gente tem aquela posição de proteção, aquela posição de que é a mãe que tem que cuidar, né? E aí chega ao que a gente iniciou também a conversação essa semana. Gente, já deu 3 horas, eu juro que eu vou ser rápida aqui para finalizar com vocês, tá? A gente chega ao direito de família. Alguns de vocês podem ter, assim... tentado juntar o porquê que a gente estava falando de Estatuto da Pessoa Idosa e a gente mandou sobre direito de família, né? Por quê? Quando a gente fala da situação que a gente tem a posição de que o pai, a mãe é que tem que cuidar do filho, a gente questiona. No direito de família está previsto, já estava previsto antes do Estatuto da Pessoa Idosa, que a pessoa idosa tem sim direito de receber pensão dos filhos. E isso, gente, isso gera uma polêmica justamente pela ideia que a gente tem que é o pai que cuida do filho, não é o filho que cuida do pai. Só que a lei é bem específica. Aquela pessoa idosa que não tem mais de onde tirar seu sustento, aquela pessoa idosa que não tem mais, mora sozinha, não tem mais de onde tirar sua alimentação, a sua subsistência, ela tem direito de receber uma pensão dos filhos. Não é opção. Então, se entrar na justiça, vai ganhar da mesma forma que um pai tem que pagar a pensão para a criança. Isso é previsto em lei. Gente, a gente não está invertendo a ordem cronológica das coisas. Não está.
Por quê? A partir do momento que você tem um filho, você é cobrado desde o primeiro dia de que ele está Minha bateria vai acabar. Corre, Esmeralda! Corre. Então, o que acontece? A gente tem, desde o primeiro dia que o filho está na barriga da gente, uma responsabilidade que já é legal. A gente já é cobrado legalmente pela responsabilidade que a gente tem sobre aquela criança. Então, tem também abandono contra a criança. Tem abandono contra a pessoa idosa. Ah, é porque uma pessoa idosa é equiparada a uma criança? Não, não é por isso. É porque se entende que se essa pessoa tirou grande parte da sua vida para educar e para cuidar dos filhos, não é mais nada do que obrigação de que se essa pessoa idosa necessite, os filhos cuidem dela. Ponto final. Não é porque a pessoa idosa está sendo equiparada a uma criança, porque ela não é uma criança. Muito pelo contrário. Ela já teve uma vida toda de trabalho, de cuidado com os filhos, e os filhos têm a obrigação de cuidar sim. Não tem discussão. Tá? Outra proteção que tem no Código Civil, que é voltado também para o direito de família. E isso é muito bom para as pessoas namoradeiras do grupo, se tiver aí, saber, que é uma proteção que tem com relação ao casamento. As pessoas maiores de 70 anos, quando se casam, podem casar, devem se casar, ninguém proíbe ninguém de se casar, tá? Pode casar quando... Ó, a Maria Eunice tá assim, ó. Quer casar, não. Mas pode se casar quantas vezes quiser. Contudo, qual que é a proteção que a lei dá? Se a pessoa tem mais de 70 anos, por lei, a regra é que esse casamento seja por separação total de bens. Ele tem os bens dele, ela tem os bens dela. Se um dos dois falecer, continua desse jeito. Se um dos dois separar, continua desse jeito. E cada um tem seus bens. Por que isso? Vamos falar no popular. O velho golpe do baú. Para proteger a pessoa idosa que trabalhou a vida inteira, não é porque ela é boba, não. Ela casa se ela quiser. Ela casa com o que ela quiser. Ela casa com um menino de 18 anos se ela quiser. Mas o que ela trabalhou a vida toda para ter é dela. Essa é a garantia. A proteção é dela. Ela pode deixar a pessoa usufruir do jeito que for, mas é dela. Não adianta você chegar lá no juiz, no cartório, e falar assim, não, mas eu quero que seja com divisão de bens. Não vai ser. Isso é uma proteção legal e a pessoa maior de 70 anos não pode abrir mão disso e é uma garantia. Então, todo mundo pode casar à vontade quantas vezes quiser, tá? Viu, mocinha? Dona Eunice está lá assim, ó, Maria Eunice está assim, Dona Esmeralda também falou que não. Eu também não. Mas pode sim, tá? Pode sim. Outra proteção que eu espero que vocês nunca precisem, por favor, é a proteção legal quando a gente fala de direito criminal, tá? Quando a gente fala em direito criminal, a pessoa maior de 70 anos não pode ser presa, tá? Isso não tá nessa listinha de família, não. Tá na próxima slide, eu já tô adiantando. Ela vai ter prisão domiciliar, tá? Isso é uma previsão, eles chamam de uma visão humanitária. Vocês sabem muito bem que as cadeias do nosso país não são nem um pouco confortáveis, né? Onde caberiam 10, dormem 60, fazendo rodízio, né? Então, isso é uma previsão com um olhar humanitário. Pode falar, Antônia. Ana Paula, então é por isso que o Moraes está soltando os pessoais acima de 70 anos? É isso aí. É exatamente por isso. Porque já soltou bastante, né? A lei garante isso, sabe? Além das garantias, se é réu primário, pode responder em liberdade, ele também está olhando isso, tá? Réu primário, bons antecedentes, isso tudo regulamenta a decisão dele de soltar várias pessoas. E até maiores de 60, eles têm avaliado, tá? Por questão humanitária. O nosso encarceramento hoje, infelizmente, ele não está lá para o que foi proposto. A ideia de um presídio, de uma cadeia, é que a pessoa vá para lá para pagar pelo erro que cometeu e seja ressocializada.
Não tem como uma pessoa ser ressocializada dentro de uma penitenciária em que, onde cabem 10, tem 60, em que as mulheres não têm acesso a absorvente, então elas têm que guardar o pão do café da manhã para usar o pão como absorvente. É coisa chocante da gente falar, mas essa é a rotina dentro de um presídio. Muita gente vira para mim e fala assim, mas eles não estavam rezando. Não, eles não estavam rezando. Mas quando a gente coloca eles lá dentro, a gente quer que eles saiam e não cometam os mesmos crimes com a gente. A gente quer que eles saiam ressocializados. Como que uma pessoa que vá para um lugar assim ressocializa? E aí vai sair e vai continuar criminoso. E nós vamos continuar sofrendo crimes. A ideia de uma penitenciária é ressocializar. E isso a gente não faz. Então, a lei prevê que nem por pensão alimentícia ou por nenhum outro qualquer crime que não seja considerado crime hediondo, tá? Uma pessoa maior de 70 anos vai ficar encarcerada, tá? E aí são prisões que a gente fala, são decisões que a gente fala diversas da prisão, que pode ser o uso de tornozeleira, pode ser a prisão domiciliar, sabe? Pode ser, vocês já devem ter ouvido que a pessoa tem que ir lá no fórum assinar todo mês para mostrar que está no estado. Então, tem todas essas situações que podem ser colocadas no lugar, tá? Isso é questão de humanidade, quando se fala, né, de direitos da pessoa idosa. Tá aí essa parte que eu falei, né, que tem com relação à prisão. A diminuição de pena para as pessoas idosas também é diferente. O que é diminuição de pena? Quando a gente fala assim, aquela pessoa está de semiaberto. Vocês já devem ter ouvido isso. Por quê? A pessoa começa presa, dependendo da quantidade de anos que levou, no regime fechado. Toda condenação acima de 4 anos é regime fechado inicialmente, tá? Acima de 4 anos de condenação, o regime é fechado. Entre 2 e 4 anos, o regime é semiaberto. O que é semiaberto? A pessoa dorme lá e volta, sai para trabalhar durante o dia. E menos de 2 anos de condenação é regime aberto. A pessoa vai pagar aquela condenação de uma outra forma, serviço comunitário, fazendo algum curso educativo. Então, o que acontece? Uma pessoa que é condenada ao regime máximo, que é o regime fechado, depois de determinado de tempo cumprido, ela é favorecida pela progressão de pena. O que é isso? Ela pode começar no semiaberto. E aí vai indo aos pouquinhos, até que ela seja livre. Tá? Isso aí faz parte da ressocialização, da ideia de ressocialização, que a pessoa começa no regime fechado e esse regime vai ficando mais brando até essa pessoa ser solta, né? Polêmica no ar, a Suzana foi solta há pouco tempo no regime aberto. A Suzana que matou os pais. Todo mundo ficou revoltado, mas a lei é para todo mundo. Ela cumpriu a parte que ela tinha que cumprir no regime fechado, ela chegou a ponto de conseguir a saidinha, inclusive no Dia dos Pais e das Mães, todo mundo ficou revoltado, e foi indo para o semiaberto até chegar no aberto. Tá? Essa previsão é para todo mundo, mas ela passou mais tempo no regime fechado do que seria em outros crimes. Tá? E para a pessoa idosa, essa progressão é mais rápida. Tá? A velocidade para poder chegar ao regime aberto é mais rápida. Deu para entender como é que é essa questão do regime? Deu? Então, para poder finalizar, né, esse tema e a gente finalizar nosso bate-papo, não sei se vocês perceberam, o estatuto, quando ele foi promulgado, né? Antônia, tem como fechar o microfone? Ele está aberto. Aí, ótimo. O estatuto, quando ele foi promulgado, se chamava Estatuto do Idoso. A gente conhece ele como Estatuto do Idoso. A gente sempre fala Estatuto do Idoso, Estatuto do Idoso. E aí houve uma mudança em 2022, que passou a ser Estatuto da Pessoa Idosa. O que muda nisso? É inclusão. Quando a gente fala de inclusão.
quando a gente fala estatuto da pessoa, estatuto do idoso, a gente está falando no termo masculino idoso. A gente sempre falou tudo no termo masculino. E quando a gente veio a discutir inclusão, a gente começou a mudar isso. Então, quando se fala estatuto da pessoa idosa, está falando do idoso, da idosa e das pessoas trans que são maiores de 60 anos e dos homossexuais que são maiores de 60 anos. Por quê? Porque todos eles são pessoas idosas. Então, quando a gente muda isso, principalmente com relação às mulheres, tá? Porque as mulheres costumam sofrer um preconceito maior, né? Com relação a isso. Por quê? A gente já sofre o preconceito em ser mulher. E aí, o preconceito duplica quando a gente vira uma mulher idosa, né? O homem idoso é o coroão enxuto. Os rapazes sabem disso, os rapazes aí do grupo. O homem idoso é o coroa enxuto, é o bonitão. Pra gente não tem isso não, gente. A gente que não vai correr atrás de um botox para dar uma esticada, porque o deles está garantido. Eles continuam, as novinhas continuam tudo de olho neles. Continua, tá? Os solteiros vão dizer a verdade aí. Então, quando a gente fala, olha, tá rindo, seu Sebastião, seu Armando riu. É verdade, tá? É verdade. Não, nem tenta enganar a gente, tá? Enfim, quando a gente fala pessoa idosa, a gente está falando de todo mundo que tem acima de 60 anos. Então, isso aí veio para inclusão, né? Já que a gente trabalha de inclusão, a gente fala de inclusão todo dia, a gente quer que tudo traga inclusão. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente quer inclusão. Quando a gente fala de pessoa idosa, a gente quer inclusão. Então, todos temos os mesmos direitos, né? A gente jogou um videozinho lá para vocês falando de família, os diversos tipos de famílias que a gente tem. E todas as famílias hoje têm o mesmo direito. Tinha aquela discussão, olha, lá no Código Civil está escrito que família é quando um homem casa com uma mulher. Ponto. Então, a lei só é garantida para quando um homem casa com uma mulher. Hoje, a gente já tem o casamento homossexual previsto em lei. A gente já tem a união estável, que é convertida em casamento. Então, aquele casal que é tico-tico no fubá tem os mesmos direitos de quem casou no papel. Todas as famílias hoje têm os mesmos direitos, né? Inclusive, a família que é uma mulher com um filho. Ah, eu não vou me casar. Eu quero fazer inseminação artificial. A minha família vai ser eu e meu filho. E o direito é o mesmo. Então, hoje, quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala de direitos, a gente tem que ampliar, sabe? A gente vê o leque. Quando a gente fala de direito de família, você fala, meu pai do céu. Eu levei um susto. No Rio Grande do Sul, quem costuma pesquisar essas coisas, no Rio Grande do Sul, costuma acontecer as maiores revoluções referentes a direito, tá? Principalmente direito de família. E lá já houve autorização judicial para um casamento triplo, 2 mulheres e um homem. Eu não tenho psicológico para isso ainda, gente, não tenho, admito. Mas, na lei, é uma família. Tem os mesmos direitos que a minha família, que a família de todo mundo, né? Eu não vou casar com uma mulher e um homem, não, eu não vou. Mas eu respeito o direito deles, né? Cada um com seus direitos. Não é uma opção para mim ficar dividindo meu marido. Inclusive até questão de adoção, né, Ana Paula, né? Os 2 homens podem adotar, ou 2 mulheres, independente. E sabe o que isso fez? A gente permitir que a família homossexual tenha os mesmos direitos, sabe o que isso fez? Diminuiu muito a fila de esperas de crianças mais velhas que não eram adotadas. Porque, por estatística, um casal de héteros quer adotar uma criança recém-nascida ou um bebê. E o casal de homossexual, quando chega para adotar, eles procuram apenas o filho. Independente da idade, eles querem ter um filho, eles querem ter alguém para eles criarem. E isso mudou a história de muitas crianças que foram adotadas. Então, por mais que a gente tenha um olhar crítico em cima de uma família ou outra, a gente vê o bem que a gente traz quando a gente atualiza a lei, sabe?
Tem criança que fica aguardando a adoção até fazer 18 anos e aí não tem para onde ir. Então você vê crianças de 12, 13, 14 anos sendo adotadas e isso não acontecia antes. Então a gente tem, é aquela coisa, o direito tem que caminhar. A gente não precisa trazer essas mudanças para o nosso dia a dia. Né? Igual eu falei, eu não vou dividir meu marido com ninguém, não adianta. Ele que vai casar lá nas Arábias com 4 esposas, porque eu não vou. Mas respeito a família que é assim. Ela tem as mesmas leis que a minha família tem. Gente, bate-papo. Quem precisa sair, pode sair. Já teve gente que deu Ana recadinho. Paula, essa questão aí que você falou do Rio Grande do Sul, acontece lá e depois ela os outros estados acabam aceitando porque já existe a lei lá ou fica... Como é que funciona? Geralmente é um pontapé. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre jurisprudência, que também gera lei. Situações que vão sendo julgadas mais de uma vez e os juízes vão dando sentença favorável, acaba virando lei. É o que aconteceu com o casamento homossexual. O primeiro foi lá no Rio Grande do Sul. Sabe? E chegou ao julgamento do STF, e quando chega ao STF, o que é decidido pelo STF, todas as comarcas têm que acatar. Vira uma súmula. O que é uma súmula vinculante? É como se fosse uma lei que se vincula à Constituição. Então, isso aconteceu com o casamento homossexual, isso aconteceu também com o aborto do anencéfalo, que eu também cheguei a citar para vocês, que são fetos que não têm cérebro, né? Foi autorizado pelo STF o aborto nessas situações, quando a mãe descobre, né, que o feto é anencéfalo, ela pode optar pelo aborto, tá? Aí, assim, não sei quando que vai se espalhar, né? Mas não vai demorar. Como já teve o primeiro e a lei garante tudo a eles da mesma forma, o que vai dificultar porque a bigamia não é permitida no nosso país. Então aí vai ter um choque de leis, que é o que vai ser discutido. Né? Até que ponto uma lei vai ser favorável ou não, respeitando a dignidade das pessoas, que é o patamar de tudo. A gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana e analisar caso a caso, para ver o que vai acontecer. Né? Ô, Ana Paula, Sim, Sebastião. isso que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque saiu na mídia, mas isso já tem em diversas partes da cidade aqui no Brasil, sabe? Tem. Isso foi divulgado no Rio Grande do Sul. Agora que saiu mesmo na mídia, mas é porque isso já acontece, né? Não, já acontece, mas não de forma oficial. No Sul, eles conseguiram registrar em cartório, certidão de casamento. Né? A gente conhece fatos, principalmente assim, nesses interior mais isolado, a gente sabe de fatos de famílias dessa forma, né? Com mais de uma mulher. Inclusive, passou há pouco tempo, não sei se vocês viram, é bem recente, é um senhor, ele é casado com uma mulher, quando ela engravidou, a irmã foi ajudar ela, e aí a irmã também engravidou. Então, com a esposa ele teve 12 filhos e com a irmã da esposa ele teve 13. E ele ainda teve 3 com a mãe delas. E mora todo mundo junto. Não sei como isso consegue dar certo, mas eu sei que hoje ele tem mais de 50 filhos nesse contexto familiar. Com as 2 irmãs e com a sogra. Parece que ele é o recordista de filhos. Pois é. Eu não sei como uma história dessa pode dar certo. Ana Paula, mas só que antes eles era tido como se fossem bígamos, né? Sim. Não eram parados por lei de divisão de direitos, né? Agora que isso está vindo à tona por causa dessa lei, né? Exatamente, por causa desse julgamento, né? Ainda não é lei. Foi um julgamento, né, que favoreceu. Então, assim, com o tempo a gente vai ver, né, porque o direito vai se transformando, até onde vai chegar a legalização nesses termos. Né? Mas como o Sebastião já falou, já existem várias famílias que vivem assim, né, de forma informal. Aí as garantias que eles não têm, por exemplo, se o marido tem plano de saúde,
só a esposa oficial tem direito a esse plano de saúde. A outra não teria. Então, tem essas questões legais que são observadas, né? A grande preocupação e a grande luta, por exemplo, que iniciou a luta, por exemplo, dos homossexuais, não foi apenas a situação de eles serem reconhecidos como casal, mas também essas questões. Olha, eu trabalho, eu quero que meu marido tenha acesso ao plano de saúde, que ele tenha acesso, se eu falecer, ao meu seguro-desemprego, ao meu fundo de garantia, né? Então, todas essas questões legais, quando alguém tem regularizado essa união, elas são garantidas. Ô, Ana Paula, deixa eu citar um pedacinho da minha história. A minha mãe era amante, né? Então, ela teve 3 filhos. E meu pai registrou a gente. E quando ele veio a falecer, ela não teve direito, mas nós tivemos. Hoje entendeu? ela teria. Hoje ela já Hoje teria. ela teria direito. Então, assim, por isso que a gente tem que analisar. Tem essas situações que fala, poxa, ela constituiu a família, ela teve os filhos, né? Ela o recebeu em casa, por mais que tenha sido na circunstância de amante, e aí a gente tem que tirar fora disso a questão de moralidade, né? A gente tem que tirar a questão moralidade. A gente não pode, a partir do momento, vocês principalmente, Antônia, só põe mudo um pouquinho o seu microfone. Vocês principalmente, eu vou cobrar, de vocês eu posso cobrar. A partir do momento que a gente começa a estudar direito, a nossa visão tem que fugir de moralidade, tem que fugir de religiosidade. A gente tem nossa moral, a gente tem a nossa religião, a gente tem as nossas crenças. Mas quando a gente avalia o direito de outra pessoa, a gente não pode pensar em moral, em religião e crença. A gente tem que pensar apenas em direito. E é isso, né? No caso da mãe da Antônia, hoje ela teria direito, assim como a esposa, na herança. Assim como os filhos tiveram. Porque se visualiza que era também uma família dele. E né? A gente costuma julgar muito por moral, tal. Ah, mas ela era amante. Ela também era família. E aí, é o que eu peço para vocês. Tudo que vocês assistirem, a reportagem, a informação que vocês recebem, que vocês tenham esse olhar sempre. Sabe? Peraí, deixa eu pensar racionalmente enquanto os direitos que eu já conheço. Hoje eu conheço muito dos direitos, vocês já podem falar, hoje eu conheço muito mais dos direitos humanos, conheço muito mais dos direitos do Estatuto da Pessoa Idosa, conheço também direito de família. Hoje, com relação a esses assuntos, eu posso parar e analisar o que está acontecendo. E a gente tem que fazer isso, porque isso ajuda a mudar muita coisa, sabe? São situações que a gente vê no dia a dia. Hoje passou no jornal uma moça que morreu a facadas, que uma vizinha virou e falou assim, nossa, eu estava escutando ela gritar socorro desde de manhã cedo. E ela não ligou para a polícia. Ah, por que a senhora não ligou para a polícia? Ah, porque era briga de marido e mulher. E quando a polícia chegou no final do dia, a moça estava morta com mais de 17 facadas. Então, assim, coisas que no nosso olhar tem que mudar. Tem que mudar. Né? A gente sempre pensa assim, ai meu Deus, eu vou entrar no meio. A gente tem que entrar no meio. Hoje tem o Disque 181, que você não precisa nem falar seu nome. Você só denuncia. Quem conhece a lei tem obrigação de participar efetivamente dos fatos que acontecem. Porque a gente pode mudar uma história. Essa vizinha poderia ter salvado a vida dessa moça. Poderia ter salvado a vida dela. Então, a nossa visão tem que ser diferente de qualquer outra pessoa que não teve acesso ao que vocês tiveram. Porque vocês estão tendo acesso ao que muita gente não tem, que é informação. Vocês estão tendo acesso à informação. E isso é arma nas nossas mãos. Conhecimento é arma. Sabe? E protege muito mais do que uma arma física de verdade. Conhecimento é arma. Educação é arma. Então, vocês estão se armando.
E isso é muito forte. Quando a gente entende que conhecimento é arma, que conhecimento é força, conhecimento é poder, a gente busca muito mais conhecimento. Tá? Ana Paula, desculpa, mas eu vou ter que sair agora às 15h30, viu? Sim, eu vou despedir Boa de tarde para vocês. todos. Boa tarde. A gente não vai ter mais aula ao vivo, mas vai ter videozinhos lá no grupo. Tá? Que essa é a nossa última semana, mas a gente vai conversar mais. Viu? Um beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. Um abraço. Qualquer coisa me chama a Tamires no privado e a gente conversa mais. Viu? Dúvidas mesmo que sejam pessoais. Um cafezinho com a turma aí. Sim, vai embora todo mundo. Cafezinho, vamos. Quero. Aqui, gente, qualquer coisa, mesmo que seja pessoal, dúvidas pessoais de vocês, podem chamar a gente, tá? Que a gente está à disposição de vocês. Obrigada, foi muito bom. Fica com Deus todo mundo. Beijo. Muito bom. Tchau. Beijo. Um abraço para todo mundo. Paula, Tamires, né? Vocês todos aí que compartilharam comigo esse estudo. Foi uma bênção, amei, que eu gosto muito de falar. Vocês já perceberam, né? Todo mundo que gosta de direito gosta de falar. Ah, é? Mas não são histórias inventadas, não, viu? Assim, tudo que eu falei aqui são realidades, são coisas que aconteceu comigo mesmo. Mas, assim, foi uma bênção. Agora vou dar uma entrevista pro Arthur, da AME. Que gracinha! É por causa do curso de empreendedorismo. Isso mesmo. Vai lá e dá uma entrevista top, viu? Pois é, deve sair no site aí por aí, né? Eles mandam pra gente os vídeos que vocês gravam, eles mandam pra gente ver. Olha que legal! Aí então depois vocês mandam pra mim, que eu não sei como é que eu vou acessar, não. Tá bom. Que Jesus abençoe vocês todos, viu, gente? E vamos marcar mesmo, Ana Paula, um encontro, alguma coisa assim. É, pode ser até na porta mesmo da UNA. Vamos, tomar um cafezinho. É verdade. Beijo a todos. Tá bom, um abraço para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Moema. Tchau, tchau.